Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais fascinantes e, olha, complexos do estudo bíblico, a cronologia. Como é que a gente organiza essa linha do tempo? Será que aquelas datas que a gente sempre ouviu falar estão certas mesmo? Vamos desvendar esse quebra-cabeça juntos. Para começar, vamos direto ao ponto com uma data super famosa: 4004 a.C. Muita gente já viu essa data como o ano da criação de Adão. Mas de onde ela saiu? E o mais importante, dá para confiar nela? Essa pergunta já nos joga no centro de toda a discussão. E aqui a gente já entende o tamanho do desafio. Essa citação da nossa fonte de pesquisa é bem direta. Datar eventos da antiguidade, não só os bíblicos, não é uma ciência exata. Sabe, os escritores daquela época não tinham a nossa obsessão por datas precisas. A prioridade deles era outra, era registrar os fatos e, principalmente, o significado por trás deles. Então, voltando para nossa data. Esse número, 4004 a.C., não está no texto original da Bíblia, tá? Ele foi, na verdade, calculado lá em 1650 por um arcebispo chamado James Ussher. E só foi aparecer nas margens de uma edição da Bíblia em 1701. Hoje essa data é super debatida, justamente por causa de todas as incertezas que a gente vai ver agora. E isso nos leva direto para essa questão. Por que é tão difícil, afinal, ter uma linha do tempo fechadinha, sem nenhuma dúvida? Bom, existem alguns motivos bem claros para isso. Basicamente, a gente pode resumir os problemas em três grandes áreas. Primeiro, os textos mais antigos que temos, em hebraico, grego e samaritano, às vezes dão números diferentes para os mesmos eventos. Segundo, não existia um calendário mundial. Cada império, cada civilização contava os anos do seu próprio jeito. E terceiro, o próprio texto bíblico tem suas complexidades, como reis que governaram ao mesmo tempo ou números que são claramente arredondados. Olha só um exemplo prático de como isso funciona. Para a contagem de horas judaica, o dia começava no pôr do sol, e a primeira hora do dia de trabalho era o que a gente chama de 6 da manhã. Já para os romanos, o dia virava à meia-noite. Isso quer dizer que a hora sexta judaica era meio-dia, mas a hora sexta romana era 6 da manhã. É uma diferença gigantesca que pode gerar uma baita confusão, né? E o mais incrível é que a gente vê essa diferença na própria Bíblia. O Evangelho de João, que foi escrito em um contexto romano, diz que o julgamento de Jesus terminou na hora sexta, ou seja, às 6 da manhã. Já o Evangelho de Marcos, usando a contagem judaica, diz que na hora sexta, meio-dia, o céu escureceu. Sem entender esses dois sistemas, parece uma contradição, mas sabendo disso, tudo faz sentido. E agora, uma curiosidade que afeta todo o mundo. O nosso calendário atual, o gregoriano, herdou um erro de cálculo de uns 5 anos. É isso mesmo, o que significa, numa grande ironia, que Jesus provavelmente nasceu por volta do ano 5 antes de Cristo, de acordo com o nosso próprio sistema de contagem. Ok, a gente já viu os problemas. Agora, vamos ver como os estudiosos conseguem organizar a narrativa bíblica apesar de tudo. A ideia é dividir a história em grandes eras, para dar uma estrutura e um sentido de progressão. Usando a cronologia mais tradicional como um mapa, a história começa com a criação, passa por eventos gigantescos como o dilúvio e depois o foco se fecha. A narrativa vai se afunilando até chegar na figura de Abraão. O chamado dele, por volta de 1921 a.C., é o pontapé inicial para a história do povo de Israel. A história continua e a gente vê a família de Jacó indo para o Egito, o que dá início a um longo período de escravidão. Aí vem o Êxodo, que é o grande momento de libertação. Isso abre caminho para o período dos juízes, uma fase de transição, até que finalmente a nação se organiza e ganha seu primeiro rei, Saul. A monarquia, que teve seu auge, acaba se dividindo em duas depois de Salomão. Primeiro, o Reino do Norte, Israel, é conquistado pela Síria. Muito tempo depois, o Reino do Sul, Judá, é levado cativo para a Babilônia. A história do Antigo Testamento vai se encerrando com a volta desse exílio, que foi autorizada por Ciro da Pérsia, dando início à reconstrução de tudo. Agora, é muito importante lembrar que essa história toda não aconteceu numa bolha. Ela está completamente entrelaçada com a ascensão e a queda dos maiores impérios do mundo antigo. Vamos ver como tudo isso se conecta. Aqui a gente tem a sequência dos 6 grandes impérios que dominaram o cenário mundial na época da Bíblia. Começa com o Egito, passa pela Síria e Babilônia, que levaram Israel ao exílio. Depois vem a Pérsia, a Grécia e, finalmente, Roma, que era a superpotência na época do Novo Testamento. Olha só o impacto direto do Império Persa.
Ciro não é só um nome qualquer. Ele é o rei que libera o povo judeu para voltar para casa. Dário e Artaxerxes dão ordens diretas que permitem a reconstrução de Jerusalém, e a famosa história de Êster se passa inteirinha dentro da corte do rei persa Suero, que a história conhece como Xerxes. A história mundial e a bíblica são uma coisa só. E no Novo Testamento, a mesma coisa acontece com Roma. Jesus nasce sob o governo do imperador Augusto. Seu ministério acontece durante o reinado de Tibério. A perseguição aos cristãos e a morte de Paulo ocorreram sob Nero. E a grande tragédia da destruição de Jerusalém, no ano 70, foi obra do exército de Vespasiano. Esses nomes ancoram a narrativa na história que a gente conhece. Para a gente ir finalizando, vamos tocar num ponto que confunde muita gente. A Bíblia é como uma biblioteca, e os livros não estão organizados por data de acontecimento. A ordem que a gente tem hoje é por tema e por tipo de literatura. E aqui vai uma ideia que pode surpreender. Apesar de Gênesis contar o início de tudo, muitos estudiosos acreditam que o livro de Jó é um dos textos mais antigos da Bíblia, talvez escrito na época dos patriarcas, bem antes de Moisés escrever os 5 primeiros livros. Essa tabela deixa bem clara a diferença. Na nossa Bíblia, Gênesis vem primeiro, mas, cronologicamente, Jó pode ter sido escrito antes. A gente lê Isaías antes de Jeremias, mas o livro de Jonas, que é bem menorzinho, fala de um profeta que viveu antes dos dois. Entender isso ajuda a colocar a mensagem de cada livro em seu devido tempo. E isso tem tudo a ver com o papel de um profeta. A ideia principal não é ser um vidente que prevê o futuro, mas sim um porta-voz de Deus para sua geração. É por isso que os livros dos profetas são agrupados pela sua mensagem, e não por quando foram escritos. Eles estavam falando para o seu próprio tempo. Então, no final das contas, o ponto-chave é este aqui. A Bíblia contém muita história, mas ela não é um livro de história no sentido que a gente usa hoje. O propósito principal dela, como a nossa fonte diz, é ser a revelação de Deus para a humanidade. A história e a cronologia são o palco onde essa revelação acontece. Isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se o objetivo não é registrar datas exatas, para que serve estudar a cronologia bíblica? Bom, o grande valor está no contexto. Entender a linha do tempo nos ajuda a enxergar o fluxo da narrativa, a perceber as pressões políticas e culturais de cada época e, no fim, a apreciar como a mensagem foi se desenrolando ao longo de milênios, conectando todos os pontos numa única e poderosa história.